que está indo na cidade de vocês, mas aqui deu uma chuva bem forte, mas agora deu uma aliviada, tá? Então, nós vamos ver sobre os agravos associados à prática do esporte e da educação física escolar. Tá? Então, primeiro, eu sempre falo para vocês, né, eu tinha mandado lá no grupo, né, eu mandei a mensagem que eu mandei no grupo do WhatsApp, foi praticamente alguns minutos depois que aconteceu na quadra. Estava lá na quadra, como a turma de terceiro ano, né, geralmente eles são, a faixa etária deles 17, tinha até de 18 anos também, mas eles ficam nessa faixa etária. Aí eu estava no canto da quadra, do nada, um aluno chegou correndo, professor, quase chorando de dor, o que tinha acontecido, ele tinha luxado o ombro, né, saiu do lugar o ombro, aí na hora tive que colocar no lugar, né, geralmente não é o procedimento mais adequado, tá, mas você imagina, quando sai do lugar, né, quando tem a luxação, é uma dor terrível, só quem já passou por isso sabe, daqui que você espere o SAMU, por exemplo, tá, mas o que eu orientei a ele? A gente colocou no lugar, a dor alivia praticamente na hora, tá, mas eu orientei a fazer exame, inclusive a mãe dele foi lá, a escola conversou com a mãe dele e ele foi fazer exame, tá, porque eu sempre falo, ó, tem pessoas que têm essa questão aí de luxação, fica saindo do lugar, não, você colocar de volta, vai ter algum momento que você pode não ter mais essa aderência, tá, tentar voltar e você vai perder um pouco do movimento, a questão da sensibilidade, a questão da articulação, então tem que ter cuidado, sempre tem que passar a orientação correta, tá? Nós vamos ver mais à frente também em relação às orientações nas aulas, o professor sempre ele tem que relatar tudo. Aconteceu alguma coisa, relata o que aconteceu, sempre resguardado. Então, são coisas que eu falo para vocês, né? Trabalhando aqui com vocês, falei até para a gestora, falei que é uma disciplina que a gente trabalha do nada, é colocado em prática, né? E estava bem feio mesmo, assim, dava de ver que o osso ele tinha se elevado um pouco. Aí eu utilizei a cadeira, coloquei o braço dele atrás, na cadeira no encosto, e você força um pouquinho e deu certo, tá? Algumas pessoas utilizam uma bola, uma garrafa, quem está em dúvida liga para o SAMU, que ele vai passar orientação também, mas são coisas que acontecem, tá? E acontecem bastante. Eu até falei com eles que hoje é muito comum, não sei se na época de vocês ou na nossa época, né, que eu me encaixo aí na faixa etária, não via tantas lesões. Hoje eu tenho uma turma que eu falei, hoje tem problema no joelho, outro diz que o tornozelo sai do lugar. Eu digo, rapaz, tem que ter um estudo sobre a geração atual. A geração que eu falo, né, o que aconteceu, se é alimentação, se é sedentarismo, mas muita coisa, realmente tem que ter um estudo para ter uma resposta, tá? Então, vamos lá. Meu Deus, que dor, muita dor mesmo. Quando você vai trabalhar na educação física, o profissional deve avaliar o nível de condicionamento dos alunos antes de propor atividades, tá? Eu acho que quem me segue no Instagram viu passando um funcional. Então, por exemplo, se você vai com uma turma que não tem hábito de praticar atividade física, você faz a investigação, você pergunta, você imagina, você inventa de passar um funcional forte, cobrando lá no extremo exercícios intensos durante 1 hora, por exemplo, não precisa nem de 1 hora, 30, 40 minutos, o que pode acontecer com a tua turma? Uma turma que não tem condicionamento, eu falo para a gente aqui, para todos nós aqui, se passar isso para alguém que não tem condicionamento, a pessoa vai passar mal. A diferença é que todo mundo é adulto, né, vai responder por si, mas você imagina numa escola, você souber que um professor fez isso com teu filho, com teu parente, a coisa não vai ficar boa, né? Todo mundo vai atrás do direito, que o professor fez algo errado, nesse sentido. Então, o professor ele sempre deve avaliar o condicionamento e observar, porque isso pode ser um agravo, tá? Não tenho condicionamento e vou passar uma atividade intensa para o aluno. Mas não vamos confundir também. Eu acho que vocês viram a notícia, né, de que um professor foi demitido porque colocou os alunos, eu não lembro exato agora quantas voltas, mas eu não sei se eram 10 voltas na quadra e isso foi tido como tortura, né, sendo que é algo básico da educação física, tá? Então a gente não pode confundir. Mas o professor ele deve avaliar o nível de condicionamento dos alunos, tá? É na observação, é numa atividade de aquecimento, você percebe numa atividade de aquecimento, pode ser uma brincadeira, você percebe que o teu aluno tem condicionamento ou não. Tá? Uma queimada, por exemplo, uma bandeirinha que tem que correr, você vai analisar. Então, se eu vejo que eles têm condicionamentos, iniciaram e finalizaram a brincadeira, por exemplo, aí eu posso avançar, eu posso evoluir para uma atividade um pouco mais específica, tá? Continuando, a gente fala de desnutrição também, a desnutrição ela pode ser um agravo, e quando nós falamos de desnutrição, ela pode fazer com que uma desnutrição, tá? Quando a gente fala de desnutrição, não é simplesmente comer ruim, é algo que realmente já entra no conceito de desnutrido, quando faltam nutrientes, macronutrientes, proteínas, carboidratos, micronutrientes também, quando a gente fala das vitaminas, aminoácidos.
tudo isso pode causar fraqueza, por exemplo, fraqueza muscular, fraqueza nos ossos também. Tá? Se tem essa questão da fraqueza, o que pode acontecer? Lesões, foi o que a gente mais viu aí na primeira unidade, né? A gente viu sobre contusões, sobre pancadas, sobre choques. Choques que eu falo geralmente nos esportes de contato, os esportes coletivos. Então, primeira questão, uma boa nutrição. A gente sabe que é bem difícil trazendo para a nossa realidade, né? Você não tem como controlar isso. Você tem como dar dicas, que é o que eu sempre faço. Inclusive, eu que dou aula para o ensino médio, a gente sempre foca muito na questão de saúde voltada para o terceiro ano. Porque o terceiro ano, muitas vezes, a gente sempre analisa quais conhecimentos que eles possuem. Um exemplo, uma vez eu fui perguntar sobre osteoporose, mais da metade da sala não sabia o que era osteoporose, nem noção mesmo de dizer, não, é algo que afeta o osso. Aí alguns sempre tem os que sabem um pouco mais. Então, só para vocês observarem como a educação física ela é bem ampla, tá? E eu sempre falo, os alunos sempre vão fazer perguntas de tudo. Muitas vezes ele pensa que o professor de educação física é médico, é psicólogo, e eles vão tentar perguntar, vão perguntar sobre tudo. Eu não preciso saber de tudo, mas é interessante ter um pouco de noção, tá? Não temos lá para não perguntar. Acabei de ver a mensagem no grupo aí falando que não tem aula. Pois é, mas eu estou seguindo o cronograma, tá? Eu, geralmente não é muita gente que fica aí na questão da segunda chamada, mas estamos aí. Me afastou por canto, meus colegas chamaram minha mãe, ele não quebrou o professor na porrada porque teve que me socorrer primeiro. Tome! Os colegas me chamaram minha mãe. Pois é, que nem eu falo para vocês, né? Educação física é bonita, é interessante, mas também você tem que estar resguardado e respaldado, tá? Porque você imagina, eu sempre falo, se coloque no lugar, se fosse um parente seu, se fosse você, como um professor que fez algo que fosse muito extremo, né? Algo que já fugiu ali do que seria adequado para a profissão, aí não tem o que fazer, tá? É bastante complicado essa questão, mas vocês observam que são detalhes básicos, tá? Que evitam aí toda essa questão que foi falada, tá? Deixa eu ver. Senhor Coutinho. Tá, ok, vamos continuar. Prestem atenção, eu não sei se todos vocês conhecem. Todos vocês já conheciam essa fórmula da hidratação? Podem reagir aí com legalzinho ou para baixo. Sinceridade, tá? Todo mundo conhece essa fórmula? Essa fórmula é um cálculo que você faz para saber quanto de água você precisa por dia. Podem ser sinceros. Reajam aí para eu ver. Ou falem, digitem. Todo mundo conhecia essa fórmula? Acho que está meio a meio, né? Alguns conhecem, outros não. Então, a desidratação, ela também pode ser um fator agravante, tá? Para a questão de, mais uma vez, lembrando que a gente está falando sobre fraturas, sobre distensões, sobre lesões, sobre pancadas, sobre questão da fisiologia, que é o funcionamento, tá? Que pode afetar aí tanto o sistema cardiovascular, sistema respiratório, todos os sistemas no geral, tá bom? Então, se o corpo está desidratado, ele vai refletir muitas coisas. Por exemplo, o que é muito comum em atleta? Resfriado. Um atleta desidratado, um dos primeiros sintomas de baixa de imunidade é resfriado. A resfriado é aquele sintoma ali que você já sabe que pode vir uma gripe, que um vírus ele pode se propagar no seu corpo, no seu organismo, então tem que ter a atenção, tá? A Jamília acabou de fazer aí o cálculo, interessante que a Jamília colocou no chat. Eu acredito que seja o dela, né, Jamília? 35 vezes o peso, a quantidade que deu aí, ela tem que consumir pelo menos 3 litros e 100 ml de água por dia, tá? Então, esse é o cálculo que vocês devem fazer. Dificilmente alguém chega nessa meta, tá? Na realidade, você imagina eu que peso 100 quilos, tá? 100 quilos, quanto que eu não preciso tomar? E isso, a gente não está falando de atividade física, tá? A gente não está falando de atividade física, a gente está falando do básico aí para fazer as tarefas diárias, porque quando você pratica uma atividade física, geralmente eles recomendam, quem consegue fazer o controle, né, geralmente na musculação. Eu até gosto de fazer isso, você vai lá e se pesa, geralmente estou pesando ali 100 e 500. Depois da musculação, geralmente eu estou com 100 quilos, 100 e 100, se for um treino leve. Eles recomendam que você tente repor isso que foi perdido. Tá? Claro que nem todo mundo vai ter uma balança para comparar se foi perda de líquido, o que aconteceu, mas que você reponha ali pelo menos um copo, 2 copos dentro da tua realidade. Agora que nem tem um Marquinhos aqui de Senna, você imagina ele que corre vários quilômetros todos os dias, como que ele tem que ter cuidado com a questão da hidratação, tá? Porque se ele perder muito líquido e não repor, o corpo dele vai sentir, e praticamente sente ali um dia depois, ou até alguns minutos depois, tá? Então, essa fórmula aí, vocês já aprenderam, isso vocês passam para os alunos, é até algo interessante, os alunos ficam curiosos, ficam fazendo essa conta aí, eu trabalho aí a interdisciplinaridade, matemática e educação física também,
e até biologia, aí eles já descobrem quanto que eles têm que consumir de água por dia para manter uma hidratação. E aí eu falo para eles, e se tiver uma atividade física, aí que você tem que tomar mais ainda, consumir mais, tá? É aconselhável tomar um pouquinho antes da atividade física, depende se for muito intenso ou não. Durante também pode, tá? Mas geralmente durante tem que ser pouco. Inclusive, em todo esporte pode sim se hidratar durante, tá? Mas tem que ter um cuidado. E também depois, geralmente a maioria se hidrata também depois, né? Quando vem aquela sede, quando vem bem forte, tá? Então, a hidratação também é interessante, vai evitar os quadros de desidratação e vai evitar também a questão dos agravos, ok? Qualquer pergunta aí vocês podem falar, tá? Então, E, professor, oi. eu só sei que o cara tomando muita antes ou então muita durante dá muita vontade mesmo de provocar. Pois é, mas tu tá falando de qual esporte? Acho que eu não vi direito. Às vezes jogando bola, professor, às vezes na academia. Isso, mas tu falou de tomar muita, né? Isso, professor, muita. Isso. Não, pois é, o fone tá meio ruim. Pois é, por isso que tem que fazer o controle, que eu falo para vocês, né? Não adianta chegar falando, tem que tomar esse tanto antes, durante e depois. Você vai se conhecendo. Muitas vezes você toma muito, já começa a passar mal, vem a vontade mesmo de vomitar, vem a famosa ânsia, né? Então, geralmente, é o cuidado que tem que ter, tá? Tem que ter cuidado. Mas se for, por exemplo, futebol, né? Alta intensidade, é correndo direto, aí tem que ter cuidado mesmo. Mas tem que se hidratar também, tá? Muitas vezes alguém vacilar na hidratação, perde um pouco do rendimento, tá? Já começa a cansar bem antes do previsto. Então, observe esse ponto aqui. Nosso corpo é inteligente nesse sentido. A sensação de sede é um aviso de que precisamos beber água. Além de incentivar o aluno a se hidratar constantemente, o professor também pode dar algumas dicas para que os jovens identifiquem se necessitam ingerir mais água. Por exemplo, quanto mais escura a urina, mais desidratado está o corpo. Né? Algo bem básico aí que todo mundo já conhece, mas que para os alunos é novo. Aí eu falo isso para vocês podem fazer teste. Quem tem estágio em escola, acho que aqui tem alguns do PIBID, façam esse tipo de pergunta sobre urina para vocês verem como geralmente é novidade, tá? Não estou falando que o professor não passa, mas abordando nesse formato é bem diferente, quando você fala algo que é dentro da realidade deles, tá? Ver como é que está a urina, não significa que vai ter uma infecção, mas foi após uma atividade, tem que ver toda uma análise, tem que ter toda uma análise, tá? Por isso que eu falo para vocês, pessoas que não repõem, que não investigam, não se preocupam, tá com a urina muito escura, tem alguma coisa que já requer um pouco de atenção, tá? A urina, tem até a questão da urina, ó, já abre outro ponto que você pode trabalhar também, que se você der um Google aí, tem as cores da urina, né? Geralmente dentro do que é aceitável, dentro do que é risco, dentro do que já é algo mais perigoso. Então, tudo isso requer atenção, tá? Isso serve tanto para a nossa saúde, quanto para eles. Inclusive, dando aula para o ensino médio, eu sempre falo para eles, eu falo para eles, ó, isso eu passo para vocês, vocês aprendem. Mas o que eu quero de verdade é que vocês passem esses conhecimentos para os pais de vocês. E a gente estava falando hoje sobre primeiros socorros, não, sobre osteoporose e idoso. Eu falo, ó, quem aqui não tem um avô, não tem uma avó, não tem um tio, não tem uma tia, vocês, enquanto são jovens, praticamente podem fazer o que querem aí no corpo de vocês e não vai sentir muito. Agora, aí a gente já chega nessa parte mental, ó, daí eu sempre falo para eles, ó, agora você quer que o seu avô, sua avó viva muito, então você vai passar para os cuidados que eles devem ter. Então, tudo isso aí é o quê? O jogo de cintura que o professor deve ter, ó. Já começa a falar, às vezes até se tem alguém rindo, brincando, você começa a falar nesse formato, eles já começam a prestar atenção, tá? Porque já mexe com a parte sentimental, né? E todo mundo aqui, eu tenho certeza que tem um idoso, que tem que ter um cuidado, que geralmente tem uma doença crônica, requer um pouco de atenção. Eu falo para eles que todos devem praticar atividade física, ó. Então, só falando nisso, o assunto como assunto ele já se estende, tá? Então, mais uma vez, hidratação fundamental, e evita muito agravo, tá? O corpo hidratado ele está forte, vai estar forte para resistir a lesões, a pancadas, tá? Vai durar um pouco mais, vai ter mais resistência cardiorrespiratória e assim vai evitar com que surja acidentes durante a prática, tá? Pode evitar ou pode minimizar também. Então, quais são os agravos mais comuns na educação física escolar, tá? Como a gente já viu aí muito na nas unidades unidade 1, 2 e 3, que nós já vimos, tá? O que é mais comum? As entorses de extensões, que a gente já viu, causadas por movimentos bruscos ou inadequados durante a atividade física, fraturas, por quedas ou impactos durante esporte de contato ou brincadeiras, contusões, batidas e pancadas comuns em jogos de futebol, basquete, isso aqui é só exemplo, tá? Mas contusões podem acontecer praticamente na infinidade de atividades, cortes e escoriações por queda no chão áspero, tropeços ou uso de materiais inadequados. Isso acontece bastante, tá? Nós sabemos da estrutura, da realidade,
daquilo que está dentro aí, de que muitas vezes, alguns lugares, ainda mais lá no interior mesmo, não tem nenhuma quadra, né? Não tem nenhuma cobertura, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Desmaios ou mal-estar, por esforço excessivo, calor intenso, falta de alimentação adequada ou desidratação. E crises de condições pré-existentes, como asma, epilepsia, diabetes. Então, isso tudo tem que ter atenção em relação aos agravos. Mais uma vez, já tive exemplos com asmáticos, geralmente é o que mais tem na aula de educação física. Tá? Tem asmáticos que eles não têm aquela crise tão forte. Já tem alguns, já tive aluno que eu sempre converso, eu sempre pergunto em todas as turmas. Tem alguém que tem asma, faz uso da bombinha, né, que é aquela medicação que você inala. Então, eu sempre pergunto. Aí, uma vez eu perguntei, ela disse que era tranquila, e praticamente 10 minutos de educação física. A gente teve um aquecimento de 1 minuto, foi alongamento, a aluna começou a passar mal mesmo de ter crise. Aí, já levei ela para a gestão, colocaram ela para ficar no ar-condicionado, e ela passou muito mal. Mal mesmo. Foi até numa escola do ensino fundamental que eu trabalhei. Foi ligado ligaram para o responsável. Aí a mãe dela também já chegou nervosa, disse que ela não sabia se ela tinha ou se fingia, e a menina fazia uso de medicação. Então, só para vocês verem como existem dilemas, tá, na educação física também. Então, asmático, geralmente você tem que ter um cuidado redobrado, tá, com asmático. Asmático, esses dias, eu sempre trabalho em funcional. Passando funcional, a asmática, eu já vi que ela estava meio assim, na dela, respirando fundo, sem necessidade, e era exercício bem basiquinho mesmo. Aí eu já falei para ela, ó, tu dá uma segurada aí e descansa. Então, o quê? O professor, ele tem que ter esse olhar. Aí eu falo para você, muitas vezes nem para assustar, é só o cuidado básico mesmo que tem que ter com os alunos. Teve um cuidado básico, observar a turma, nunca deixar a turma sozinha também, tá? Parece uma coisa, você pode ficar ali, você tem 1 hora de aula, você fica 55 minutos com os alunos, ok. Se você sai durante 5 minutos, acontece tudo. Chega com o pé todo torto, arrancou a unha, aconteceu não sei o quê, bateu a testa, rasgou o olho. Isso acontece, por incrível que pareça. Tá? Então, tudo isso tem que tomar cuidado, tem que ter atenção também, para evitar ao máximo com que os alunos fiquem sozinhos. E a gente está falando de ensino médio, né? Você imagina se você tiver com fundamental, 6º ano, 7º ano, e infantil nem se fala, tá? Não pode deixar eles sozinhos, tem que redobrar a atenção, tem que falar do cuidado redobrado com os menores, inclusive está lá no fascículo, nessa unidade, tá? Sempre tem que ter atenção com os pequenos. Eu sempre, nas aulas também, eu gosto muito de passar queimada para os alunos. Eu sempre digo para os meninos, né? Geralmente os meninos são os gaiatos, e tem muita força, eu digo, ó, se fizer isso, já tem a punição e eles sabem o que é. Tá? Se fizer isso, se lançar a bola aí do peitoral para cima em alguém, já vai acontecer isso. Então, é através de acordos que você consegue fazer e evitar o quê? Evitar uma lesão, evitar uma situação de urgência, uma situação de primeiro socorro, tá? Na sua aula. Então, a gente está aqui, a gente está preparando vocês para possíveis cenários, tá? Não significa que vai acontecer exatamente, vai ser dentro da realidade de vocês, tá? Mas tudo isso aqui é uma forma de preparo, ok? Avançando. Variedade esportiva, tá? Você imagina, você tem 1 hora e meia de aula, e você fica passando ali finalização no futsal. Todo momento, todo mundo, rola a bola, chuta, 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 chuta. O risco de um sedentário ou de alguém que não seja acostumado ter uma lesão por esforço ali, ficar repetindo aquele movimento, é bem grande. Então, faz uma variação. Primeiro eu vou alongar, a gente vai aquecer, faz um pouquinho ali de finalização também, faz um pouquinho de condução entre cones, dá uma variada, não deixa determinada região, determinados músculos trabalharem demais. Aí você já evita uma lesão, geralmente as lesões básicas, né? Tem muito esforço, o corpo não está condicionado, a musculatura daquela região vai sentir bastante, então tem que ter o quê? Tem que ter um cuidado redobrado, tá bom? Variedade esportiva sempre, variedade de atividades do que você vai fazer. Essa parte de estrutura de escola, que no papel sempre é bonito, né? Atenção à estrutura da escola, mas nós sabemos como que é a realidade. Então tem que ter cuidado, mas dentro da realidade. Eu falo para vocês, o pessoal do PIBID deve saber, educação física sempre tem alguém que tem uma lesão, que arranca uma unha, a ponta da unha, machuca o joelho, tá? Evelena, eu acho, a tua câmera está aberta, tá? Não sei se tu está percebendo isso. Então tem que ter cuidado em relação a isso também. A infraestrutura, como eu falo para você, né? Geralmente a capital que é mais desenvolvida. Se aqui tem problemas com estrutura, com material, com piso, a gente sabe como que é a realidade no interior, né? Geralmente tem algumas quadras boas, mas aí a maioria deixa a desejar. Não tem todo esse aparato, todo o suporte de uma boa quadra, boa estrutura, e é bem difícil trazendo para a nossa realidade, tá? Mas se puder, observa.
é uma trave quebrada, é uma área do basquete que pode machucar alguém, por exemplo. O professor sempre tem que ter atenção, que nem hoje de manhã, né, eu fui dar aula e eu vi que tinha chovido. Apesar de ser terceiro ano, geralmente terceiro ano eles são mais tranquilos, né, já são aí 17, 18 anos, mas tem uma atenção, e eu não estava deixando mesmo eles ficarem perto da água até o pessoal da limpeza ir lá e secar, tá? Porque eu já vi, fui confiar do nada, um aluno correu, escorregou e caiu no chão. Culpa do professor. Tá? Viu que estava molhado, não tem nem como tentar falar algo ao contrário, tá? O professor é responsável, ele chega e olha, e o aluno foi correr ali onde estava molhado, a culpa vai ser do professor, não tem outro. Tá? Não adianta você chegar dizendo, não, eu falei para ele, mas eu falei para ele não chegar até lá, mas por que liberou? Então a culpa seria do professor, sim. Tá? Não adianta que eu chegar e falar para vocês ficar tentando mascarar, tem que chegar e falar a realidade para vocês. Tá? Em relação aos acessórios também, evita muitas situações aí de lesões também, tá? Em relação aos adolescentes, né, que tem aquela questão, vai com cordão, com anel, com brinco, com relógio, você tem que ver, tá? O que ele está utilizando, vai passar um esporte que envolva contato, cuidado redobrado ainda, tá? Tá com uma pulseira, tá com um cordão, sempre peço para tirar um relógio, tá? Incrível que pareça, trabalho manchete do voleibol, trabalhando manchete, eu já vi o aluno quebrar um relógio, tá? Então tem que tirar também, porque se vacilar, acontece, a bola bateu, às vezes já está até fraco, quebra. Então tudo isso tem que ter cuidado. Tá? E algo bem simples, né, que é a manchete, geralmente não tem tanto atrito nessa região, que é mais no antebraço, mas acontece também. Você imagina uma pulseira, um cordão que ele pode quebrar. Vou nem falar primeiro de lesionar, tá? Algo que pode quebrar, e aí já vai estar a confusão feita, tá? Muitas vezes o pai ainda vai culpar o professor não mandou tirar, é a culpa do professor, isso foi caro, não sei o quê, e nunca a culpa vai ser do aluno. Mais uma vez, eu sempre falo para vocês a realidade, tá? Nada de ficar mascarando aí o que pode acontecer ou não em uma escola. Então, para tudo isso, o que deve ser feito? Deve ter o cuidado e a atenção. Eu falo para vocês, parece muita coisa, parece muito detalhe, mas isso é o básico, tá? É o básico de uma aula. Minha aula vai ser assim, dessa forma e isso. Cuidado que eu vou ter, observe, tem uma cadeira ali, alguém pode se bater em uma cadeira, observa como está a questão da segurança deles, tudo isso, e aí a gente já falou também sobre a quadra molhada, tá? Quadra molhada aí que a gente já falou, cuidado redobrado, e tem que evitar aulas com a quadra molhada. Apesar de, deixa eu só finalizar essa gravação aqui para iniciar outra.